Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Essa é a série Inovação e aqui nós estamos discutindo as principais tendências, oportunidades, os desafios para gestores, líderes e empreendedores da área da saúde. Hoje o nosso tema é super interessante, mais uma vez, falando sobre a inovação a partir da visão de médicos aplicados diretamente na área da saúde. Luiz, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Oi, Guilherme. Mais uma vez aqui, né? Eu disse no início que eu vim várias vezes aqui. O povo vai ouvir minha voz várias vezes. E hoje é um dia muito especial, porque a gente está trazendo um convidado, uma pessoa que apoia o Arena, que soube das iniciativas do Arena desde o início e, na verdade, contribui. Eu não posso falar que há muito tempo, senão a gente vai entregar a idade. Há muitos anos no Hospital de Amor e tem todas as ideias de inovação que vem desde o princípio e traz com a gente aqui, trouxe uma inovação na saúde, uma inovação na área da cirurgia minimamente invasiva para o Brasil e para a América Latina. Com a gente, Dr. Armando Melani, que é o diretor científico do IRCAD na América Latina, ele que coordena todas essas atividades do IRCAD, que é um centro de técnica de cirurgia minimamente invasiva, que tem no Brasil, que já desenvolve mais de 20 mil pessoas treinadas. E aí com a gente é muito prazer e um orgulho poder estar aqui, uma pessoa que incentivou a gente a movimentar toda essa ideia do Arena, que incentivou a inovação do hospital e incentiva frequentemente isso. E claro, é o cara que traz muitas ideias pra gente. Armando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Luiz, Guilherme, para mim é um privilégio estar aqui com vocês hoje, nessa casa que foi minha há tantos anos, não é? Por tantos anos, na qual eu tive também uma grande oportunidade de crescimento e participar das coisas que inovaram desde 1996 até ao final de 2015, dentro do Hospital do Amor. E para mim o Arena é uma oportunidade ímpar para a saúde brasileira, né? Aquilo que vocês estão fazendo de criar esse hub de inovação, colocar pessoas conversando a respeito de como a gente pode modificar a saúde brasileira, principalmente a saúde pública, é realmente um trabalho fantástico. Excelente, sensacional. Estou muito feliz de estar aqui porque eu acho que é a oportunidade que muita gente quer ter de estar com dois especialistas aqui, fazer perguntas de empreendedor, perguntas de gestor, então acho que vai ser um papo super bacana aí. Para a gente começar, né, acho que nivelando aí um pouco pro pessoal, muito se fala sobre inovação em saúde, muito se fala sobre negócios, sobre novas oportunidades, mas pouco compreendido ainda, talvez pouco profundo. A gente falou isso aqui, né, em outros episódios e outras edições, sobre a necessidade de sermos cada vez mais profundos, cada vez mais específicos, né? Mercados de nicho que crescem dentro do segmento da saúde são cada vez mais bem vistos, né? E vocês são dois especialistas na área principalmente cirúrgica, né? Queria que vocês fizessem aí, né, se a gente conseguir fazer em pouco tempo isso com a vasta experiência de vocês, uma visão geral da evolução da tecnologia. Falamos hoje de cirurgia robótica, né? Falamos hoje de novas técnicas, de tecnologia e aplicação, um pouco sobre essa história e onde nós estamos hoje na inovação em saúde para vocês. Bom, acho que essa é uma pergunta bem ampla, né, Luiz? Bem interessante, mas eu acho que tudo é baseado na questão de processos, né? E eu acho que a inovação não significa uma tecnologia nova, às vezes é uma mudança de um processo. E a gente viveu isso aqui dentro do antigo Hospital do Câncer, hoje Hospital do Amor, né? Por exemplo, eu me recordo de algumas oportunidades onde a gente tinha um índice de infecção similar ao da literatura e simplesmente mudando a atitude, criando uma equipe multiprofissional, isso lá no começo da década de 2000, ninguém falava isso em tratamento de câncer, eram poucas unidades que faziam isso, e com a simples adição de uma nutricionista na nossa equipe, a gente conseguiu diminuir esse índice em 3 vezes. A gente também teve uma oportunidade visionária aqui, né? Na época que ninguém falava em cirurgia laparoscópica no tratamento de câncer, uma coisa muito discutida, a gente conseguiu introduzir e começar a cirurgia laparoscópica do tratamento de câncer, uma técnica que
que aumentava o custo cirúrgico, mas depois o benefício para os pacientes, a diminuição do índice de infecções, não é? O tempo que esse paciente ficava internado no hospital sendo menor, permitindo a oportunidade de nós trazermos outros pacientes que também necessitavam de tratamento com um número reduzido de leitos, são processos que foram inovando ao longo do tempo. Então eu acho que a gente tem que sempre pensar na questão dos processos. E para mim existe uma grande distância entre aquilo que as pessoas estão pensando e a realidade. E é isso que a gente vê em alguns pitches de startups, muitos tentando trazer a solução para a mesma coisa. E você ouvir quem está dentro, muitas vezes você pode ter uma ideia inovadora e transformar alguma coisa realmente de uma forma positiva. Eu acho que isso é a principal função do Hub, né, Luiz? Eu acho que essa que é a ideia, né? A gente tem as possibilidades de inovar, uma simples, isso que o Armando falou foi bem interessante, um simples movimento, né? Colocou uma ideia de uma nutricionista, modificou a equipe multidisciplinar, trouxe uma melhor qualidade, trouxe um psicólogo para a equipe. Então, assim, antigamente a saúde era muito centrada no médico, né? Centrada na posição dele, o que o médico falasse era a decisão final. E não necessariamente é o que está acontecendo agora. As coisas modificaram de certa forma que se você não trabalhar em conjunto com toda uma equipe, com toda a divisão de responsabilidades, você não consegue trabalhar adequadamente, porque o paciente não é só, ele é um conjunto de trabalho, de pessoas, de equipes, que vão dar um benefício. E o Arena, ele ajuda nessas possibilidades, porque ele acaba, antigamente era centrado essa possibilidade que alguém teve uma ideia, vamos sair dessa ideia e vamos levar para a diretoria, ver se eles compram essa ideia, e aí vamos procurar uma equipe que faça já o produto, e você acaba comprando o produto. Hoje não. Hoje você tem essa ideia, você divide com a equipe, você desenvolve a ideia, cria processos para isso, traz essa possibilidade para um centro como a Arena, tenta desenvolver essa possibilidade e, enfim, você busca a solução através desse problema. Então, essa é a grande modificação hoje na forma de pensar e como a gente trabalha com inovação na saúde. Hoje você não tem, a gente já discutiu várias vezes, né? Aquela eureka, né? E aí você pode ter essa ideia, mas você pode ter junto com outras pessoas. Aquele que tirou do papel e desenvolveu toda essa ideia é o grupo que vai solucionar. Legal. Acho que tem alguns exemplos interessantes, né, em cirurgia, porque em cirurgia, por ser uma coisa específica, muitas vezes os engenheiros pensavam que eles iam ajudar o médico com um determinado produto. Mas eles nunca tinham perguntado se o médico ia usar aquele produto ou precisava daquele produto. Aí chegava no mercado um produto que custava o olho da cara e para nós não tinha uma finalidade. A partir do momento que as empresas começaram a ouvir melhor os médicos, começaram a se desenvolver produtos em parceria com uma finalidade importante. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui de uma ideia bacana, e eu vi essa empresa crescer dentro dos Estados Unidos. Ela foi comprada por uma grande empresa. Na laparoscopia, não é infrequente quando a gente coloca a ótica dentro do abdômen do doente e a gente insufla esse abdômen com um gás, um CO2, numa temperatura baixa, essa ótica embaça. Então, a gente usava, né, hoje não é mais permitido pela Anvisa, uma garrafa térmica com água quente. E a gente colocava essa ótica na garrafa térmica para poder esquentar essa ótica e não ter esse problema de embaçamento. O que um cara fez nos Estados Unidos? Ele criou um device pequenininho, na qual ele tem uma bateria, é um produto descartável, você usa e joga fora. Essa bateria esquenta uma geleia, que é uma geleia anti-embaçante. Então você usa essa ótica dentro de um orifício e esse aparelhinho limpa a ótica e imediatamente já deixa ela mais quente. Então diminui o embaçamento. Então, assim, ele criou um produto. Eu lembro quando ele inicialmente dizia assim: hoje estou com 25 funcionários, estou com 50 funcionários, de repente estou com 250 funcionários. E aí a empresa foi comprada por uma grande empresa de mercado mundial.
a partir de uma ideia simples, do dia a dia. Então eu acho que a inovação tem muito a ver com essa coisa do dia a dia, da experiência do dia a dia. Como é que eu posso melhorar o processo no dia a dia? Muito legal, Armando. E uma coisa que a gente sempre falou na inovação, né, você centrar no usuário, né, você centrar o desenvolvimento de produtos, serviços, sempre no usuário, na persona-chave envolvida no processo, né? E eu acho que o setor de saúde, né, queria essa visão de vocês também, tem uma característica particular, né, que ele ficou muito tempo, durante muitos anos, se desenvolvendo em torno de algumas ilhas, né? Uma ilha dentro dos hospitais, uma ilha dentro das indústrias, né? Pequenas ilhas que tinham um processo de pesquisa e desenvolvimento muito fechado, né? Na busca por patentes, royalties, desenvolvimento cada vez mais separados, né? Uma corrida mesmo de desenvolvimento de produtos, e demorou muito para vir para o mundo da inovação aberta, né? E quando veio, eu acho que esse processo ele começou a se transformar no Brasil, né? Especificamente nos últimos anos, com os hubs de inovação, com os habitats, com os processos mais voltados à inovação aberta. E aí a gente, acho que começou a experimentar isso agora, né, Armando? De sair dessas ilhas, né, e vir à indústria, né, dentro do hospital, né, para conversar com o profissional de saúde, ouvir, captar de fato esse problema, né, a dor que esse profissional de saúde vive, para voltar para a indústria e de fato resolver algo muito mais real, de uma forma muito mais factível. Isso começou a vir à tona agora, né, e esses atores cada vez mais colaborando, né, a inovação aberta com parcerias de desenvolvimento, o próprio Arena, uma materialização disso, onde a gente tem grandes empresas, startups, parceiros, hubs de inovação, conectados no mesmo nível para gerar inovação de forma colaborativa e que beneficie um só ator de toda essa rede, que é o paciente, né? Que o profissional de saúde que tem a jornada transformada impacta diretamente na jornada final do paciente. E talvez agora a gente tenha começado a ver inovação em saúde centrada no usuário, centrada no paciente, né? Vocês percebem que isso ficou muito tempo guardado dentro dessas caixinhas, dessas ilhas, e agora vem à tona essa visão do paciente? Acho que no final a intenção sempre foi melhorar a jornada do paciente, né? Quando a gente usa um device novo, por exemplo, cirurgia robótica. Por que a gente usa cirurgia robótica hoje? Porque em alguns desfechos, para o paciente, isso é melhor. Não é porque a gente quer trabalhar com uma tecnologia bacana ou mais moderna. É porque a gente usa, o paciente vai ter o benefício final do uso dessa tecnologia. Mas eu acho que hoje existe uma conscientização maior que nem sempre, não precisa ser só o tratamento. É a jornada que tem que ser melhorada, né? E essa jornada inclui uma série de coisas, desde o acesso, a própria prevenção. Existe um mundo que gira ao redor do paciente, que ele tem que ser observado, e na saúde pública existem várias falhas que precisam ser corrigidas, e cada uma dessas falhas é uma grande oportunidade, né? Ainda mais quando você consegue colocar esses atores para conversar a respeito de como é que você pode criar aquilo, né? A gente observando os pitches, né, de startups, a gente percebe eventualmente que talvez 2 ou 3 startups, se elas estivessem trabalhando em conjunto, a gente teria provavelmente uma solução muito legal para determinadas nichos, né? Então, assim, eu acho que o Hub, ele tem exatamente esse papel. Como o nosso colega do Bradesco falou num desses podcasts, né, o Pierre, né? Exatamente isso, né? Porque no Hub as startups se ajudam, as startups conversam, e muitas vezes elas podem até se fundir, né? E aí talvez você tenha um produto final que na verdade não é uma brincadeira de empresa, né? No final você quer criar um produto, um negócio que seja viável, um negócio bacana, né? A gente conversava, né, Luiz, sobre pesquisa clínica e pesquisa em medicina, fazendo mestrado, pós-doutorado, e sempre tinha um orientador que falava assim: olha, o trabalho tem que ser inédito, mas você não vai achar a solução do mundo. Vamos estudar a vírgula da vírgula. E aí você, devagar, com passos pequenos, você um dia pode ajudar a participar de uma solução maior. Legal.
Luiz, qual que é a sua visão, assim, enquanto sistema, né, e da evolução da inovação em saúde? Está mais conectado? Você sente isso na prática? Na verdade, é isso mesmo. Não é que está mais conectado, as pessoas começaram a olhar melhor para esses lados e pensar que como ela pode ajudar de várias formas. Ficou muito mais fácil o acesso, né? Então, a gente fala de devices, de produtos médicos. Porque toda vez fala em aplicativo, mas vamos falar de produto, que é aquele produto que vai usar no paciente de uma outra forma que não seja a jornada do paciente em si. Tem que passar por etapas, porque você não pode usar um produto, então demora um pouco mais, as pessoas desistem por causa disso. E eu me lembro muito bem de um produto que está no mercado também hoje, que quando a gente fez eu fiz parte de um desenvolvimento, não que eu desenvolvi, mas eu lembro que vinha vários dois, três engenheiros, filmavam você falando, como se a gente estivesse aqui falando sobre uma ideia. O que você acha que precisa melhorar? Tava com uma câmera, você faz isso. Eu acho que tem que melhorar aqui, acho que tem que melhorar desse lado. Tá bom. E eu perguntei, mas para onde vocês vão levar isso daqui? Não, é porque vocês estão gravando, porque agora a gente vai levar para um lugar que vai ter mais 30 engenheiros ou 30 pessoas que vão olhar e vão chegar numa solução. Hoje, o que aconteceu? Juntou o médico, o engenheiro, o técnico, o cara da TI, o cara do marketing. E aí eles falam assim, como é que é a ideia? A ideia é essa, aí todo mundo junto, chega na solução e te dá uma solução para as empresas. E o que ficou muito facilitado para as empresas que vendem esses produtos foi, elas não criam mais. Elas vão nesses celeiros de ideias, acham as pessoas que trabalham com isso e elas vão juntando essas ideias assim, eu quero vocês pra gente. Então hoje não sai mais uma super empresa, uma ideia, ela que criou. Não, ela não criou. Ela foi lá, buscou uma startup que teve um desenvolvimento e ela traz-a pra ela e aí ela desenvolve com o know-how dela, de uma maturidade da empresa pra frente. Então hoje ficou o acesso, ficou muito mais fácil. Então acho que as pessoas elas estão mais atentas a essa possibilidade. A gente vê que nos Estados Unidos o número de patentes é muito... Tem patente para tudo. Ele criou um abridor de lata que abre de trás para frente. Tem a patente. É mais fácil. No Brasil é um pouco mais difícil. Mas com as ideias dos hubs e dos programas de aceleração, você acaba criando mentorias para essas startups para elas melhorarem a qualidade do produto delas. E na verdade o produto final dela já está muito mais maduro para levar para a empresa. E a empresa precisa investir. Ela investe certo no produto que vai dar certo. Ela não investe muito pro produto que pode dar errado. Exatamente. A mesma curva de aprendizado, né, ela acontece em um espaço de tempo muito menor, né? Quando você conecta pessoas profissionais de saúde, designers, engenheiros, né, pessoas que têm know-how específico, né, conhecimento específico dentro da vertical de determinado produto, coloca na mesma sala, às vezes até literalmente na mesma sala ali, para co-criar, para desenvolver soluções junto. E o aprendizado ele é muito mais veloz, né? Quantas vezes, o Armando pode responder, quantas vezes você já pegou um produto pronto e falou, não funciona. E aí você pega um produto que está ali começando, não, isso aqui vamos fazer essas alterações que vai melhorar. Acontece. Algumas vezes, no começo da laparoscopia, os engenheiros criavam os produtos. Isso aconteceu com uma pinça que veio com uma empunhadura ruim. E aí o feedback foi retornar para a empresa e eles acabaram mudando a empunhadura desse produto ao longo dos anos. Eles perceberam que os engenheiros erraram. E existia isso muito. O engenheiro criava uma coisa e falava, não, você tem que usar isso dessa forma. E a gente falava, não, mas espera, isso não é inteligente. Talvez se fosse de outra forma, fosse mais aceitável, né? Legal. E assim, eu acho que uma questão importante que a gente tem que levar em conta, né, pensando em inovação, na escalada do custo da saúde pública, né, e da saúde como um todo. Se a gente escalar isso de forma global, vai chegar um momento em que talvez a gente não tenha os recursos para arcar com os custos da saúde. E por isso, essas inovações, toda vez que a gente tem um produto, eu e o Luiz trabalhamos com cirurgia, a gente sabe, lançou um produto novo. Isso aqui é 15% mais caro que o antigo, porque tem uma tecnologia nova e não sei o que. Então, de certa forma, toda vez que você acresce um valor, né, se traz uma novidade, mas você acresce um valor,
isso gera um grande problema. É diferente de um computador. Por exemplo, a gente tem uma empresa aí, aquela empresa da maçã, lança um produto, mas geralmente o preço não muda, né? O que eles fazem? Eles mantêm o preço e cai, e o produto antigo fica mais barato. E na medicina isso não acontece. Excelente. Né? Isso não acontece. Então, precisa também ter uma mudança, principalmente nos devices médicos. Postura, né? Acho que 2 pontos muito bacanas aí, doutor Armando. Na própria jornada de desenvolvimento de startups, de projetos inovadores, negócios inovadores, é algo que a gente chama de Customer Development, né, que é o desenvolvimento pelo cliente para o cliente. Né? Você está desenvolvendo centrado nesse usuário final. Né? E quando você pega uma pinça, por exemplo, né, que não supre, né, ali a demanda, a necessidade dela daquele momento, você tem uma lacuna, né, um gap de aprendizado que esse projeto, que esse negócio teve de não desenvolver na prática. Né? O que a gente tenta fazer com essas startups, né, com esses projetos que estão hoje aqui dentro do Arena, é mostrar essa realidade como ela é de fato. Né? Você desenvolver, você abrir os problemas, os desafios, né? Você, dentro da jornada de descoberta, conversar com profissionais de saúde, conversar com pacientes, né? Conversar com pessoas envolvidas no processo, para que depois de 6 meses, 1 ano, que esse produto seja um aplicativo, um software, um marketplace, um sistema, ele esteja desenvolvido, né, você não tem um problema de voltar 6 meses atrás e falar, poxa, não era isso que as pessoas precisavam. Né? Eu acho que um segundo ponto, além de aprendizagem real, né, aprendizado real, que a gente precisa proporcionar para esses empreendedores, essa visão de resultado. Né? A gente até falou em um podcast aqui também, né, em um dos episódios, sobre essa transformação da inovação, né, enquanto post-it, né, puff colorido, né, oba-oba, todo mundo quer fazer inovação, mas quem está pensando em gerar resultado? Né? E você falou, né, doutor Armando, agora, esse resultado prático é quando a gente consegue converter isso em melhoria de resultado, eficiência, custos, né, sem a gente inflar, né, o sistema de saúde como um todo, né, que determinado momento simplesmente chega uma hora que a conta não vai fechar. Né? Se a gente for inflar e melhorando tecnologia e sempre deixando mais caro, né, o acesso à tecnologia, acesso aos produtos, uma hora a conta simplesmente não fecha. Né? Então, eu acho que essa percepção plantada, né, Luiz, que a gente tenta trazer muito para a realidade das startups qual o resultado, né, que você, em termos de um novo produto, um novo serviço, está gerando de impacto além da tecnologia. E a tecnologia é meio, né? Sim, eu acho isso bacana, Guilherme. Eu tive o privilégio de participar de alguns desenvolvimentos lá fora de novas tecnologias. E trabalhando em uma universidade grande norte-americana, eu não vou falar o nome para não me comprometer nem com a empresa, nem com os desenvolvedores, mas esses caras tinham acesso à tecnologia mais moderna. Só que eles tinham um budget, eles tinham um target, um alvo de preço final de mercado. Então aquele produto tinha que chegar no mercado custando X mil dólares. Então eles tinham que desenvolver uma tecnologia que coubesse e fosse efetiva dentro daquele custo de X mil dólares. Porque no mercado já existia um device que custava 2 ou 3 vezes mais aquele valor. Então eles queriam tentar fazer com que desenvolvesse um produto tão eficiente quanto o outro, mas custando pelo menos 50% do valor. E isso é um grande desafio. Né? É um grande desafio. Eu acho que toda vez que você cria ou quer criar, ter um objetivo financeiro também como valor é muito importante, falando em saúde pública, né? Porque tudo tem limite, a gente tem limite de custo, a gente tem limite de quanto você vai aplicar, de recursos. Então eu acho que pensando em inovação, em saúde pública, a gente tem que pensar em custo também. Acho que esse é um ponto muito importante. Muito legal. Luiz, essa visão de saúde pública sua também, né? A gente tem falado muito sobre trazer tecnologia, trazer inovação, né? Eu acho que o privado, né, ele tem possibilidade de trazer tecnologia, né, de aportar no processo direto, na tecnologia, na inovação.
como que é a sua visão e a realidade que você vê hoje das oportunidades, até da transformação digital, né? Você inclusive publica sobre isso, né? Fala sobre isso, do impacto da transformação digital na saúde pública hoje. Eu acho que a saúde pública, falando num conceito que é o que se desenvolve de inovação para a saúde no geral. Os produtos eles são criados em busca, as soluções são criadas em busca de um ganho financeiro. Tudo bem. Só que o ganho financeiro está sempre voltado à saúde suplementar. Quando a gente fala da saúde pública, você não fala só... Porque as pessoas falam de inovação, falam em aplicativo. Ou fala de um produto. Não, a jornada do paciente ela inclui inúmeras coisas. Como vai ter acesso à saúde, como vai ter acesso ao produto final. E a saúde pública no Brasil, ela precisa do quê? De acesso. E o acesso hoje está em desenvolver algumas ideias. Hoje, existem inúmeros editais do governo que ajudam, mas no final, o produto final é em busca da pessoa que tem condição de pagar alguma coisa que vai ter solução. Só que a gente tem uma legislação que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. E a saúde não é só ter um médico que vai atender ele lá. E sim, alguma solução que vai atender esse paciente em qualquer lugar que ele esteja e muitas vezes não necessita de um médico. Às vezes de alguma coisa que vai ter soluções em que o médico não vai estar presente. Então o grande desafio é como desenvolver na transformação digital, que está em alguns pilares, que é a mudança da cultura, que está em identificar gestores com consciência que vão melhorar os funcionários, os colaboradores internos da instituição, então em investimento do próprio governo dentro da inovação. Esses pilares fazem com que a gente traga soluções para aquela população que está ou perto ou longe da tecnologia, mas que todos tenham o mesmo acesso. É aquele desenho que a gente vê na TV, que qual a diferença do acesso que você põe. As pessoas elas estão todas dão o mesmo tamanho de escadinha para ela enxergar, ou então cada uma tem que ter um benefício maior para todas. Uma tem 1,5 m, uma tem 1,80 m, uma tem 1,20 m. Para elas enxergarem da mesma forma, você precisa dar o suporte especial para cada um. Então a inovação tem que pensar em como nós vamos acessar, pública, tô falando, como nós vamos dar esse benefício para todas as pessoas. Então talvez aquela que acesse a saúde suplementar, a saúde já tem aplicativos no telefone que chegam, mas e a saúde pública? Hoje a gente tem 1 ou 2 aplicativos hoje muito fundamentados por causa da vacina, precisa do passaporte da saúde, precisa disso aqui. Tá bom, mas e aí? Eu quero checar meu exame, eu quero ver se eu tenho acesso tem médico no posto de saúde, se eu quero checar minha glicose do sangue, será que eu posso ver da minha casa? Então assim, melhorar a condição desses pacientes, né? Legal. Acho que teve uma mudança interessante, né, na saúde pública brasileira. Acho que foi a partir de 2004 que o SADT ele tinha que estar linkado ao CPF, né? Isso. Porque hoje cada um tem o seu RG estadual, tem números múltiplos, e quando você linka um número único, você identifica aquele indivíduo. Então acho que esse passo foi muito importante por conta da questão digital. Quando eu acessei o Conect SUS pela primeira vez, que eu acho que é um programa fantástico, eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso porque todos os meus exames de Covid estavam lá. Nós somos médicos e a gente tem que fazer exame de Covid com frequência para operar e tal. Todos os meus exames de Covid estavam lá. Eu fiz na rede privada, não fiz na rede pública. Mas pessoas que fizeram um ou outro exame na rede pública também estavam lá, não é? E as vacinas também estão lá, com lote e tudo. Então, eu acho que isso é uma amostra de quanto um sistema inteligente beneficia os usuários do sistema público. Por exemplo, hoje, se você... você tem a sua carteira de vacinação de infância? A minha tá, sei lá, há muitos anos engavetada, né? E às vezes a gente vai fazer alguma viagem, o cara pergunta aquelas vacinas da infância, será que você tem isso? Naquela época não era possível ter isso, mas hoje todas as pessoas podem ter um registro das vacinas, né? Desde o bebezinho até
o adulto. Então eu acho que isso é um passo muito importante. E o desenvolvimento desse aplicativo mostra o quanto de espaço que tem, né, na saúde pública e através, eu acho que deve ter sido um esforço brutal, né, mas graças a essa ideia que aconteceu lá no passado de linkar o indivíduo ao CPF, e hoje a gente sabe que crianças que vão fazer quimioterapia têm que tirar o CPF, porque você linka o tratamento ao CPF da pessoa, que é único. Então, isso é uma ideia muito interessante que permitiu essa escala do Conect SUS, por exemplo. Excelente. E eu acho que no sistema, né, público ou não, de saúde, tem uma característica ainda que existem muitos desafios ainda sem respostas, né? E isso para os empreendedores é um prato cheio, porque o empreendedor adora problema, né? Adora ter desafio para poder resolver e para poder solucionar problemas que são grandes o suficiente para garantir uma solução, né? Que o sonho de qualquer empreendedor de startup é gerar escala, né? Garantir escala e crescimento exponencial. E aqui nós temos um país, né, de dimensão continental, com problemas, né, e situações extremamente heterogêneas no Brasil, né, polos, ilhas, né, que tem no país, que o sistema público se compara ou até melhor, né, do que o sistema privado de saúde, e outras regiões em um sistema precário. Então acho que desafios e problemas, principalmente na saúde pública, né, que o Dr. Luiz falou, temos muito ainda a desenvolver. E todos os episódios eu faço uma pergunta que é uma pergunta difícil, né? Vou usar meu trunfo agora aqui, que eu queria a visão de vocês dois, assim. Falar de inovação em saúde parece que é muito amplo, né? E a gente, até vendo os pitches das startups, a gente vê muita solução superficial, né? Uma camada ainda vendo o problema de uma forma muito ampla, né? Muito pouco profunda, assim. Eu queria, assim, na visão de vocês, né, enquanto profissional de saúde, conhecendo por dentro o sistema de saúde, que vocês pensassem, né, em 2 ou 3 áreas, 2 ou 3 processos, né, dentro do sistema de saúde, público ou não, onde que vocês veem que hoje está as grandes oportunidades para os empreendedores? Acho que essa pergunta que os empreendedores irão pedir para eu fazer aqui, para a gente sair talvez dessas soluções genéricas, né, e vir para soluções específicas, né? Quais são os processos dentro da área da saúde, né, para a gente dar nome para esses processos, para essas áreas, para esses departamentos, para esses setores, para esses procedimentos, né? Onde estão os grandes desafios que podem estar os próximos bons negócios da área da saúde hoje? Pergunta para usar meu trunfo. Bom, eu vou usar um dado da saúde suplementar, tá? Que é o seguinte, das operadoras de saúde, a gente sabe que daquela população de uma operadora, praticamente 85% não usam os recursos. E 15% acabam usando recursos de praticamente 100% da população da operadora. E quais seriam essas doenças, não é? E aí, talvez, pensando em saúde pública, a questão das doenças mais impactantes que custam mais caro. Doenças crônicas, não é? Afecções cardiovasculares, diabetes e câncer. Né? E aqui a gente tem o centro oncológico, né, que são doenças cujo tratamento é caríssimo. Porém, a prevenção, se bem executada, a gente não chega a gastar o dinheiro com o tratamento. E não é só a prevenção do câncer, todas essas doenças crônicas. Então, assim, e quando a gente olha um atendimento primário, um atendimento básico, né, hoje mesmo com os médicos de família, que tentam coordenar uma população controlada, eu acho que esses nichos são os nichos onde o recurso acaba indo e talvez a gente não tenha controle. Então eu pensaria em soluções para esses nichos específicos. Legal, excelente. Difícil, hein? Usei meu trunfo. Hein? Eu acho que é isso que o Armando falou. O segredo está em como a gente vai prevenir essas doenças que gastam mais. O que é gastar mais? É aquele paciente que, quando ele descobre uma doença como hipertensão, ele está envolvido em outros tipos de doença. Então, quando ele descobre que está descontrolada, porque ele está há muito tempo
Então já tem que ver a parte renal, a parte do rim, a parte de artérias, de veias, tem que ver a parte neurológica, um paciente com diabetes que tem que avaliar a parte de oftalmologia também, tem doenças alvo, né, que ele ataca, né, órgãos-alvo que tem que avaliar. Então se isso puder ser prevenido, você evita esse gasto, porque o gasto que a gente fala é um paciente que interna para compensar uma diabetes, fica uma semana internado, pode adquirir uma infecção hospitalar, gasta mais com antibiótico, tá. Um paciente que tem uma hipertensão pode ter um derrame, ficar acamado, pode ter alguma doença que ele vai ter que usar o sistema do público de apoio, no caso uma aposentadoria por invalidez, e aí gasta. Então assim, se a gente conseguir prevenir e estimular então ideias que possam melhorar a atividade física da população, melhorar a alimentação, ideias que possam tratar essas doenças, evitar que elas cheguem, e se chegam, como beneficiar esse paciente. Então assim, como ele vai ser monitorizado em casa sem que ele precise ir para o hospital. Então assim, para isso, Guilherme, tem inúmeras possibilidades. Só que o Brasil é continental e a gente precisa de grandes ideias para isso solucionar. Então se a gente começar a falar aqui, por isso que o Armando foi bem certo em falar dessa forma, porque eu podia responder assim, inteligência artificial. Eu quero falar... Não, peraí. Pra quê? Pra quê? A gente tem que ver o que a gente quer. Então, nem necessariamente você tem que pensar... Você olha... Foi o que você falou, a camada, né? Eles estão olhando aqui por cima, mas eles estão olhando a raiz do problema. A raiz está no problema, às vezes naquela família em que não tem condição educacional adequada, que não alimenta a família bem, hoje a cesta básica inclui arroz, feijão, óleo e amido. Não tem mais nada. Não tem uma carne, uma coisa proteína, uma coisa que vai fazer ou uma substância que vai melhorar. Então, será que não é esse o problema? Não, vamos fazer uma inteligência artificial que vai olhar todas as pessoas e vai prevenir, menos. Lógico que vai ter solução para isso. Mas agora, falando de saúde pública, nós temos que pensar nesses métodos de rastreio grande. Uma coisa assim, por exemplo, saúde dental, né? Ensinar as crianças a escovar os dentes. Se bem que as novas gerações têm menos cáries do que as gerações passadas, mas são coisas pequenas que podem ser introduzidas e gerar um benefício de saúde a longo prazo. Lembrando que agora com 35 anos ainda são adolescentes e a partir de 80 são idosos. Então nós estamos na fase de adulto jovem. jovem. Exatamente. E é muito interessante isso, irmão, que talvez a gente passa, né, cada vez mais a deixar de ver a saúde como tratamento, né, e passar a ver a saúde como estilo, né, de vida mesmo, de prevenção, precaução, né, de chegar cada vez mais nesse tratamento, né, no pré-tratamento, né, de não precisar do tratamento, né, e inclusive alguns projetos, negócios, né, inovadores fora, né, que já utilizam já a própria recompensa de hábitos, né, alimentares, hábitos de prática de esporte, para inclusive casar isso com o pagamento, né, do plano de saúde, né, da pessoa, lá da operadora de saúde. E talvez até como lição de casa das nossas startups aqui, né, para quem nos ouve e está desenvolvendo projetos no ecossistema com foco principalmente na saúde pública brasileira aqui, é entender com profundidade, né, esse problema, esse desafio, que é o tripé que sustenta qualquer negócio, né? O problema, ou seja, qual que é o desafio? Esse desafio ele é real, esse desafio ele é verdadeiro, ele se justifica na prática, ou será que é algo só bom de ter no sistema de saúde? A gente não precisa de soluções que vão decorar o lugar, a gente precisa de soluções que vão de fato resolver problemas reais, né? O segundo ponto é a solução, quanto que esses empreendedores aí sim têm o conhecimento profundo sobre tecnologia, seja inteligência artificial, blockchain, aí é o bingo que a gente pode preencher de vários termos aqui. E o terceiro ponto é o modelo de negócio. Isso é sustentável, né? Isso se torna sustentável dentro do sistema de saúde, diminui custo, né? Melhora a eficiência, a produtividade, torna resultados reais, né? Isso gera de fato valor para os pacientes, né, valor para os profissionais de saúde, torna de fato o sistema mais eficiente. Guilherme, eu acho que só para entender, e eu acho que eu tenho que dar uma palhinha do Arena aqui, né, para falar um pouco mais também,
e não só do Arena, mas de outras instituições, outros hubs que também realizam, que podem realizar, são os programas de aceleração. Esses programas estão para isso, para ajudar as startups que estão iniciando, que precisam desse tripé, porque o conselho que eu dou é: vá até o lugar, estude o lugar que você quer trabalhar, estude o seu nicho de trabalho. Então, isso que precisa. Então, vamos pensar no seguinte: os programas de aceleração, como a gente tem aqui no Arena, você traz a startup para quê? Qual que é o problema? O seu problema é esse? Então tá bom, nós vamos trazer você para dentro, para ver, sentir na pele. A gente falou uma vez aqui, que lá no primeiro podcast, que é: a gente precisa vestir o sapato apertado. É isso aí, onde aperta. Aonde aperta o sapato. E as pessoas não sabem aonde aperta e criam um sapato largo. Exato. E aí quando aperta é aonde cai naquele problema que só 0,04% das startups são as que decolam. Exato. Porque não vestiu o sapato onde aperta. Perfeito. Então é isso. Viver a experiência, né? Eu acho que é sair do campo da teoria, do campo da ideia, da camada superficial, né? E essas iniciativas, o programa de aceleração, ele provoca as startups saírem da camada superficial e vir para a prática, conversar com o paciente, conversar com o profissional, entender o sistema de saúde por dentro, né? Se conectar com pessoas chaves para desenvolver projetos e negócios reais aqui, né? Acho que você deu sua dica aí, né, o Luiz, final. Infelizmente que o nosso tempo já está chegando ao fim, a gente tem muito assunto, muita coisa bacana. Acho que complementa muito o que a gente falou nos últimos podcasts, né, nos últimos episódios aqui, falando sobre inovação corporativa, sobre desafios, inovação em saúde. Em um deles falamos inclusive sobre inteligência emocional dos empreendedores aplicados ao desenvolvimento de negócios, que é super necessário hoje, né? Mas queria também a sua contribuição final aí, doutor Armando, como fechando aí, né, o nosso episódio de hoje, para quem nos ouve, que é empreendedor, né, que é gestor da área de saúde, né, que é líder da área de saúde, hoje uma mensagem final para a inovação em saúde, né, e talvez bons horizontes pela frente. Então, Guilherme, eu acho assim, essa oportunidade do Arena ela é fantástica, né? Porque o gestor pode trazer para dentro do hospital dele ou do sistema dele de saúde pessoas novas com cabeças pensantes para conhecer um problema e talvez apresentar uma solução. É isso que a gente faz no nosso curso BEST aqui no final do ano. A gente apresenta um problema para uma série de jovens que muitas vezes não tem muito a ver com o outro, são áreas totalmente distintas, e a gente vê soluções bacanas, né, nesse concurso, na qual eu recomendo, que é um curso que acontece no IRCAD todo ano, para quem quer aprender um pouquinho como executar isso. Mas para aqueles que já estão fazendo isso, já têm um conhecimento, a oportunidade do Arena ela é ímpar, porque você tem o Arena muito próximo a um sistema de saúde. E o que tem ao redor do Hospital do Amor hoje em Barretos é um sistema de saúde, onde você tem todos os níveis de saúde, desde a saúde primária até a alta complexidade. Então, se eu tivesse que desenvolver algo para a saúde, independente do nível, eu gostaria de estar num local onde eu tivesse as oportunidades de conhecer o negócio. E para mim, não existe outro lugar a não ser este aqui. Legal. E eu acho que isso é realmente, para quem realmente quer desenvolver alguma coisa voltada para a área da saúde pública, aqui a oportunidade ela é ímpar. Excelente. Poxa, muito obrigado mais uma vez, Luiz, por estar aqui junto comigo, mediando esse bate-papo aqui. Doutor Armando, muito obrigado pela sua participação hoje. Foi uma verdadeira aula aqui, né, para quem nos ouve, aí um presente, né, para quem está desenvolvendo um negócio, para quem é gestor, para quem é líder. E eu particularmente aprendi muito. Muito obrigado aqui pela participação de vocês dois, tá? Para quem nos ouve, só lembrar de seguir as redes sociais do Arena, tem muito conteúdo como esse lá, a gente tem muita coisa bacana acontecendo. Tem outros episódios já disponíveis, outros episódios que virão ainda, muita coisa bacana acontecendo. Para você que nos ouviu até o fim, nos vemos no próximo episódio.